Olá, o Metrópolis entrevista hoje Verônica Winter, que é a coordenadora de facilitação de negócios internacionais do Centro Internacional de Negócios da FIENG, Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, que tem acompanhado aí e medido os impactos do tarifaço que os Estados Unidos está impondo ao Brasil. Foi anunciado aí nessa quarta-feira uma tarifa de 25% em vários produtos brasileiros, com algumas exceções e isenções. Verônica, muito obrigado por nos atender e eu quero começar perguntando quem perde mais com essa tarifa que foi anunciada, se é o Brasil, nossa indústria e nosso consumidor, ou se é o consumidor dos Estados Unidos. Bom dia, Rafael, agradeço aí o convite, um prazer estar aqui falando com vocês. E na nossa visão, na verdade, os dois lados acabam perdendo, porque a gente tem, né, o impacto para o consumidor norte-americano em alguns dos setores, dos produtos que estão sendo tarifados, e também para os setores que estão sendo tarifados, né, do Brasil, justamente porque em muitos casos a gente perde competitividade em relação a concorrentes, outros países que não estão sofrendo essa tarifa de 25% nos seus produtos. Então, tendo em vista essa complementariedade com os Estados Unidos, eu acredito que os dois lados acabam perdendo em determinadas medidas, de acordo com os setores, principalmente. Entendi. E qual que é o tamanho desse impacto para a gente, levando em conta aí o peso do nosso comércio com os Estados Unidos, as isenções que eles já colocaram e a experiência que a gente tem do tarifaço anterior, que foi imposto pelos Estados Unidos, acabou sendo negociado. Como é que esse novo tarifaço chega agora e como ele impacta? O novo tarifaço ele tem um impacto importante, né? São 25%. No anterior, a gente tinha, né? Chegaram alguns produtos até 40%, e depois a Suprema Corte dos Estados Unidos derrubou esses 40%, mas é um impacto relevante, né? A gente tem alguns dados do ano passado, em relação, né, comparativamente a 2024, que a gente já teve uma queda de exportações, tanto do Brasil quanto de Minas para os Estados Unidos. Então, né, nossa balança comercial ela já começa a ter uma redução diante desses vários produtos tarifados, e isso realmente demonstra um cenário preocupante em relação a esse comércio bilateral que é tão tradicional, né? Os Estados Unidos é o nosso segundo parceiro comercial, então é um mercado muito relevante para os produtos mineiros e também brasileiros. É possível dissipar esses efeitos buscando novos mercados, algo que o Brasil já está fazendo desde que começou a tensão com os Estados Unidos, ou os Estados Unidos são um parceiro pesado demais para a gente conseguir substituir completamente? Em alguns setores não é possível, visto que, né, os Estados Unidos são o principal comprador, e muitas vezes a gente tem aí uma dificuldade, não que não seja possível, mas que vai demorar mais tempo, que é de acordo também com o perfil do setor e com os requisitos que são solicitados. Então, por exemplo, equipamentos elétricos têm alguns requisitos específicos que os Estados Unidos demandam, e que, se for exportar para outros países, provavelmente terá que ter algumas adequações e o processo produtivo terá que ser revisado. Mas a gente tem produtos que podem mais facilmente diversificar o mercado, avaliar outros países que já compram esses produtos do Brasil e que poderão aumentar esse volume de compra, né, de importação. E a gente tem, né, só resgatando aqui a questão do impacto do tarifaço que é setorial, que é do aço, esse não combinou com esse de 25%, mas são também produtos que estão tendo que repensar essa dinâmica e avaliar uma diversificação de mercado para não depender somente dos Estados Unidos. Entendi. Verônica, para você, para o setor produtivo, essa negociação e essa sanção, ela é comercial, ela tem caminhos comerciais, ou a política foi o que pesou principalmente? A gente está numa tensão diplomática aí com os Estados Unidos, então eu queria perguntar se na prática dá para separar comércio e política e se dá para negociar ainda agora que a tarifa foi imposta. Tem tido muito, na verdade, o foco, no nosso entendimento, é que os Estados Unidos, eles têm se, né, desde o início, o Trump tem colocado isso, o American First, então ele tem vislumbrado várias políticas e estratégias que privilegiem a indústria, que privilegiem a economia dos Estados Unidos. Então, muitas vezes, né, tivemos episódios aí políticos
que perpassaram por essa questão das medidas, que tem sido discutido e defendido, mas na essência é muito comercial, a discussão é muito de prejudicar ou não a indústria em termos comerciais e aplicação dessas tarifas, e essa importância da gente colocar, e que foi colocado muito nas audiências pelas associações, tanto estadunidenses quanto brasileiras, da complementariedade das indústrias e da complementariedade das economias no sentido comercial. Então, o foco dos Estados Unidos tem sido muito a própria economia, e isso tem impactado nas medidas que estão sendo implementadas e que muitas vezes são avaliadas, né, por direita ou esquerda, mas no fim das contas é realmente a economia norte-americana buscando os resultados para a própria economia. Na sua visão, tem algo que o Brasil poderia ter oferecido e não ofereceu? Eu acredito que ainda tem margem para negociação e possivelmente, né, isso vai ser trazido pelos Estados Unidos para essa reversão da seção 301. Ela já foi aplicada em outros momentos contra a China, por exemplo, contra outros países, e isso foi discutido, essas possibilidades comerciais e os argumentos que são de interesse e que, né, a gente quer acreditar que sejam interesses mútuos, tanto brasileiros quanto norte-americanos. Então, tem sim uma possibilidade, mas vai depender muito aí dessa negociação entre os governos e do que vai ser colocado aí, né, de troca para isso ocorrer. Passando aqui para uma questão mais prática, eu quero perguntar quais setores devem sentir primeiro os efeitos, se há cadeias produtivas que são mais ou menos vulneráveis aí ao que vai acontecer. A gente tem os setores, como eu falei, vai depender muito, na verdade, do relacionamento que cada empresa e também cada setor tem com seu cliente norte-americano para essa negociação de contratos, para avaliar, né, como que vai ficar essa questão na precificação dos produtos. Tem os produtos que não são facilmente diversificáveis, assim, que precisam, como eu falei, do processo ser reavaliado, de uma adaptação para exportar para outros produtos. Então, a gente tem, né, o próprio disjuntores, equipamentos elétricos, que tem uma dificuldade maior, as joias, muitas vezes, né, a gente tem um mercado específico nos Estados Unidos, e a gente tem outros produtos, madeira, ardósia, que podem, talvez, mais facilmente diversificar o mercado, mas sempre avaliando as exigências de cada mercado, porque os países, eles têm exigências e é importante que a indústria seja e esteja competitiva nesse sentido para diversificar esse mercado nessa conjuntura internacional tão instável, né, atualmente. Pois é, então, emendando já nessa resposta, uma empresa, digamos, que é uma grande exportadora para os Estados Unidos e que está sendo taxada, ela descobriu essa noite, né? Já estava esperando, claro, mas a notícia chegou na empresa. O que acontece na empresa agora? Ela já começa a perder contratos e receita, ela já começa a demitir, ou tem um período de adaptação que dá para segurar? Como funciona na prática para a empresa? Se é uma empresa tradicionalmente exportadora, a gente imagina que ela já está com várias estratégias e negociações, inclusive com seus clientes internacionais, né, com seus clientes norte-americanos, e a gente sempre orienta as empresas nessa diversificação de mercado, né, os estudos de mercado da FIENG, a gente oferta esses estudos de mercado justamente para que essas empresas que estão sendo impactadas, elas encontrem novos clientes, outros países que possam comprar o seu produto e que ela possa fazer essa estratégia de diversificação, além do que eu comentei, né, da negociação com o seu cliente norte-americano, da avaliação dos preços e como as tarifas vão começar no dia 22 de julho, se o produto da empresa for um produto que, né, ela pode adiantar, antecipar esse embarque e ela possa, né, ter um ganho, mesmo que reduzido, mas de adiantar esses, né, de enviar esses estoques para os Estados Unidos, ela também tem um ganho aí na estratégia. Então, vai depender muito de como que é essa relação dessa empresa com o mercado norte-americano, com os seus clientes, e do produto dela, se é possível diversificar, para ela já começar a buscar essa estratégia de diversificação. Te fazer uma pergunta, trazendo um pouco mais aqui para o nosso estado de Minas Gerais. A FIENG, ela acredita que esse tarifaço ele vai ter um impacto grande aqui em Minas, ele pode causar desemprego, por exemplo?
É uma questão que tem que ser observada, né, a médio e longo prazo, justamente de acordo com essas alterações, de estratégia das empresas. Então, se as empresas conseguirem readequar as suas exportações ou readequar a sua produção para o mercado interno ou mesmo, né, outros mercados, esse impacto será menor. Então, vai variar muito dessa avaliação estratégica e também de uma possível negociação entre os governos que também reveja esse percentual e essa aplicação da tarifa. Eu vou fazer uma pergunta que eu sei que ela é complexa de responder, mas vamos tentar trazer aqui para a nossa prática. Essas empresas que estavam vendendo para os Estados Unidos, é possível que o produto fique mais barato para os brasileiros, que o produto venha para o mercado interno? Café, eu sei que carne está isenta, mas outros produtos que a gente produz e vende para eles, laranja. Muito dos produtos, principalmente do agro, eles ficaram isentos justamente porque os Estados Unidos não conseguem produzir na mesma proporção. Então, eu entendo que isso não vai ter um impacto imediato em termos de preço para o consumidor, além de, né, termos outras variáveis que podem afetar esse valor, enfim, esse repasse de um produto mais barato ou mais caro para o consumidor, né, não só em termos de exportação. Ok, Verônica, essas eram as minhas perguntas. Agradeço Verônica Winter, que é a coordenadora de facilitação de negócios internacionais da FIENG. Falamos sobre o novo tarifaço imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. Muito obrigado, Verônica. Obrigada, estamos à disposição.